Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado você estar aqui no nosso Portal do José, começando mais uma semana aqui junto com você. Semana essa que, antes de mais nada, eu desejo que seja muito legal, seja ótima para você e certamente será. Numa semana que começa com esta segunda-feira de forma completamente atípica, porque às 14 horas terá um jogo entre Brasil, a seleção brasileira de futebol, e a seleção japonesa. É uma coisa assim que dá uma série de sentimentos esquisitos para quem gosta de futebol. Porque quem imaginou que o Brasil um dia estaria disputando o mata-mata na Copa do Mundo contra a seleção japonesa, né? E olha que os japoneses estão vindo com tudo aí. Então, como eu estou fazendo esse papo aqui com vocês antes do jogo, né? Espero que a seleção brasileira ultrapasse a seleção japonesa e que as pessoas aí se divirtam bastante, né? Eu, particularmente, não tenho como fugir da Copa do Mundo, porque meus filhos convidaram os amigos para assistir o jogo aqui na minha casa. Então, já estou aqui, já observando a movimentação da turma que começou a chegar, né? Então, vamos torcer juntos aí. Espero que seja também um dia muito legal, de muita confraternização, muita positividade. Em meio a coisas que estão acontecendo aqui no nosso país também, paralelamente, como, por exemplo, a publicação de pesquisas eleitorais. Eu vou entrar aqui nos temas mais importantes, tem muita coisa importante acontecendo hoje, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça o nosso portal, conheça as nossas linhas aqui de debates, de análise e compartilhe os nossos vídeos. São formas de você ajudar outras pessoas como você terem acesso aqui ao nosso papo, as pessoas estão aqui, participe sempre mandando seu comentário, nosso chat, dê seu joinha. E também leia sempre o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque na seção de comentários tem links muito importantes ali do nosso clube de membros, para você ficar mais engajado, o nosso canal de cortes, e um abaixo-assinado muito importante para você que quer ver o nosso Congresso Nacional, receber mais pessoas, ter mais pessoas combativas, como todos nós que estamos aqui nesse nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, todo dia de manhã eu tenho recebido sempre publicações do Leonardo Atushi, né? Ele sempre faz uma pequena resenha nas madrugadas, né? Acorda, o Léo é impressionante, né? Já está de manhã cedinho, já antecipando uma série de coisas. E hoje ele abriu esse short dele com esse comentário aqui sobre pesquisa eleitoral que eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, gente. Hoje, 29 de junho, 6 horas 22 minutos. Muita gente, obviamente, ligada no Jogo do Brasil, mas acabou de sair a pesquisa BTG Nexus, que aparentemente foi antecipada em um dia. É uma pesquisa boa para o presidente Lula. Ele tem 42% no primeiro turno, contra 34% do seu principal adversário, que é o Flávio Bolsonaro. E é seguido pelo Caiado, com 5%, Renan Santos com 4%, Zema com 3% e outros com 1%, né? Bom, é o seguinte, gente. Eu fico assim muito preocupado com muitas avaliações que meus amigos fazem, né? Por exemplo, o Léo Atush, que a pesquisa foi muito boa para o presidente Lula. Gente, eu acho, diante da conjuntura, diante do político Luiz Inácio Lula da Silva versus o político Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro ter um conjunto de intenções de votos muito importantes, a ponto de, num segundo turno, haver um empate técnico em algumas pesquisas eleitorais, gente, eu acho isso extremamente complicado, para não dizer preocupante. Isso porque, gente, não dá para comparar. Nós temos contra o presidente Lula, o adversário, um ser completamente abjeto. Nós temos um personagem que foi apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como sendo um ladrão, alguém que cometeu crime de peculato, tomou dinheiro dos servidores para ficar cada vez mais rico, comprar imóveis, que lavou dinheiro, fez lavagem de dinheiro, que abrigou no seu gabinete pessoas ligadas a assassinatos, familiares de milicianos. Gente, sem falar no legado do seu próprio pai, que não teve nada de positivo para apresentar para o nosso país, não teve uma grande obra, não teve uma rodovia, não teve um hospital que foi inaugurado, não teve nenhum investimento de Petrobras, não teve absolutamente nada na indústria, não teve nada no campo social, nada para os aposentados, nada para a educação, nada para a saúde. Como é que pode a gente achar que estamos numa situação boa, termos um ser abjeto desse representando o que representa num processo eleitoral? Gente, como eu tenho sempre dito para vocês, a comunicação que foi inexistente no governo Lula, quando a comunicação é inexistente, ela foi uma comunicação contrária.
Por que ela foi contrária? Porque a extrema-direita manteve uma máquina gigantesca apoiada pelas big techs com os algoritmos e nós aqui, nessa trincheira aqui, todos os dias, enfrentando essa conjuntura. Ainda dá tempo de fazer algumas coisas. Eu tenho martelado aqui com vocês, algumas coisas a gente viu na SECOM lá, o presidente Lula já fazendo já aqueles encontros ali com as pessoas, mas, olha, é necessário que se faça uma prestação de contas diariamente para a população brasileira, de manhã cedo, com o presidente Lula ou com o porta-voz, enfim, mas tem que ter uma forma de pautar a sociedade, de pautar os veículos de comunicação e atingir essas pessoas aqui, ó, os 27% das pessoas que não estão polarizadas, pessoas que estão sem informação. E sem informação, gente, elas ficam sujeitas aos criminosos, aos vigaristas nas redes sociais. Os não polarizados, eleitores que não rejeitam Lula nem Flávio, somam 27%. São voláteis e seguiam por pautas concretas. Então, está faltando ações e a gente tem que martelar nisso, porque tem muitos assuntos, gente, importantes, que a gente acaba não tendo espaço para discutir, porque a gente fica preso nas pautas da insanidade, né? Por exemplo, ontem assistindo o documentário do ICL, o Orçamento Secreto, uma coisa muito importante ficou apresentada nesse documentário, que há uma discrepância entre nós que estamos querendo entrar para o debate político, para entrar num processo eleitoral, num processo pré-eleitoral, nós temos uma desvantagem gigantesca, porque esses caras que pegam o orçamento, 60 bilhões de reais do orçamento, e distribuem para todos os seus interesses, todos os crimes de corrupção, esses caras fazem verdadeiros feudos. Há uma verdadeira dessintonia na democracia. Fica antidemocrático. Como é que uma pessoa comum como eu, ou como você, como qualquer pessoa que está aqui, outras pessoas estão querendo entrar para a vida pública para fazer algum tipo de transformação, como é que a gente compete em condições de paridade de armas com esses criminosos que estão assaltando o orçamento? Então, a questão para a gente apresentar o presidente Lula como sendo uma plataforma de governo dele. Ele defender o fim do orçamento secreto. Isso é antirrepublicano. Isso é a gente legitimar com esse orçamento secreto a fraude na democracia, porque fica uma desvantagem muito grande. O Brasil fica entregue nas mãos de ladrões, e aí as pessoas que estão querendo oxigenar o parlamento ficam com mais dificuldades, né? Ainda bem que nós temos aqui no nosso portal uma comunidade já gigantesca que está ajudando aqui a gente chegar muito mais longe do que eu pensava, gente. Estamos indo aqui com a nossa pré-candidatura de uma forma muito consistente, muita gente chegando, muita gente fazendo doação, muita gente compartilhando. E isso está fazendo que hoje nós estejamos lá como a segunda pré-campanha para deputado federal no Brasil com o maior número de pessoas que estão participando. E uma coisa muito legal que está acontecendo é o seguinte, muitas pessoas que fazem pequenas doações, porque a menor que é possível é de R$5, né? Muitas pessoas repetem, as pessoas voltam, passam de novo. Isso é muito legal, gente, isso é muito bacana. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga reunir forças e articulações para poder chegar nesse momento aí, enfim, ajudar o presidente Lula a vencer essas eleições no primeiro turno e ajudar a mudar essa lógica. Tem muita coisa que é importante a gente discutir no nosso país, mas a gente fica preso com esses insanos, com esses criminosos que estão ameaçando a candidatura, né, do presidente Lula. Enfim, e a ameaça é real, né, porque tem uma grande parcela da sociedade que está, enfim, possuída. E a gente não pode deixar nenhum tipo de atropelo fazer com que a parte desses não polarizados, que eu mostrei para vocês, que essa gente aí, numa hora, num desatino qualquer, numa desinformação, numa campanha, num algoritmo, a gente seja surpreendido, né? Então, muita calma nessa hora, né? Essa gente da extrema-direita, eles estão sem assunto também, né? Eles estão evitando, não estão falando mais de Flávio Bolsonaro, porque eles sabem que tem uma cisânia completamente apodrecida dentro da extrema-direita, então eles não querem falar absolutamente nada, estão fingindo que nada aconteceu. Mas nós vamos vendo assim algumas coisas, né, saindo desse grotão. O pastor deputado Marco Feliciano enquadra Flávio Bolsonaro e pede explicações sobre dinheiro de Vorcaro. Então, quando a gente vê um pastor de extrema-direita cobrando o Flávio Bolsonaro pela ladroagem, pelo dinheiro que foi roubado dos aposentados e foi jogado para o filme do seu papai, o filme do seu papai, diga-se passagem que a gente não sabe se esse dinheiro chegou lá. E se esse dinheiro, como chegou lá,
para onde é que foi depois. E se essa gente que está toda hora no Bahrein, se eles não estão lavando dinheiro lá, porque o Flávio Bolsonaro não apresentou nenhum tipo de prestação de contas, o outro também que ganhou uma grana, botou uma grana no bolso, o senhor Mário Frias também, que tinha rachadinha no gabinete dele, né? Muita gente esqueceu disso, né? Ele foi surpreendido com rachadinha no gabinete dele. Enfim, também não prestou contas nenhuma, e o ministro André Mendonça está achando que tudo está no mar de brigadeiro, né? No céu de brigadeiro, né? Melhor dizendo, né? Que pode ir tocando isso com lentidão, que está tudo certo, não quer incomodar o senhor Flávio Bolsonaro, como eu digo para vocês, mais uma vez, eu sempre digo, ladrão, segundo disse o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então não adianta nem querer me processar, porque eu estou falando um fato. O Ministério Público considerou o senhor Flávio Bolsonaro um ladrão. Então, só estou reportando o que aconteceu. Tá? Então não adianta ficar chateado os bolsonaristas que de vez em quando aparecem aqui, não. O ladrão, me desculpe aqui falar muitas vezes isso, né? Ele estava na Argentina, aliás, está na Argentina, e puxando o saco da comunidade judaica de ultradireita na Argentina, e está querendo transformar o Brasil numa espécie de Argentina também. Gente, o discurso dele foi um discurso completamente bizarro, né? Vou pegar aqui só um trechinho. Y es justo reconocer a quien dio juntamente con mi padre el primer gran empurrón a esta ola. É o seguinte, ele foi falando que, vou resumir aqui, tá? Ele está querendo que o Brasil copie a Argentina. Gente, isso é um negócio extremamente temerário. Somos a peça que falta nesse mapa, diz Flávio em evento na Argentina. E aí é o seguinte, ele elogia o Milei, gente, tudo que o Milei está fazendo na Argentina. Flávio Bolsonaro anuncia que pretende importar para o Brasil a catástrofe de Milei, associar o país ao genocídio em Gaza. Médicos que tratam crianças com câncer na Argentina tentam frear o ajuste de Milei. Por quê? Porque ele está cortando, gente, sem parar, recursos das áreas sociais na Argentina. Ele está prejudicando pessoas que estão com graves enfermidades, crianças com câncer. Quase que fechou um hospital, deixou um hospital completamente depauperado, especializado em tratamento de oncologia para criança. Essa é a cabeça dessa criatura, que está entregando a Argentina para os Estados Unidos, entregando para Elon Musk, para o sócio de Elon Musk, as riquezas minerais da Argentina, destruição do meio ambiente da Argentina para favorecer esses grupos. Enfim, são coisas abjetas. Olha, os canais vão colocando coisas como essas aqui, ó. Isso aqui é uma entrevista aqui com um aposentado. ¿Tuvieron que dejar de consumir algo en específico por la situación económica? Tenemos problemas con el tema de las medicaciones. Aí está dizendo, tem um problema, a economia está te afetando. Não, tem uns problemas com os medicamentos que eles cortaram. Programas de medicamentos para pessoas com necessidades na Argentina. ¿Me puedes comentar un poco más de eso? No nos entregan la medicación. Hace un año que donde yo estoy afiliado junto con mi señora. Sim, um ano que ele não está recebendo mais medicação. Tenemos que comprarlo y a veces no llegamos. Assim, ele quer comprar, mas não tem grana. Não está chegando, a grana não sobra para eles comprarem medicamento. Pero descontar no descuentan, digamos, ¿cómo te podría decir? O sea, todos los meses nos descuentan y hace más de un año que no tenemos ni médico ni la medicación y somos los dos diabéticos. Gente, é uma catástrofe. Aí vai o ladrão na Argentina e diz que quer fazer isso. Gente, os canais na Argentina, se você der uma pesquisada, você vai ver que a destruição que foi feita na área social na Argentina. Isso aqui é uma senhora que votou no Milei, mas tem um filho que está com algum tipo de problema, né, com enfermidade, que sofreu um desastre, enfim, está paraplégico, precisa de uma série de apoios, e não tem, ela está reclamando. E aí, qual é a essência da cabeça desse criminoso, desse psicopata que está na Argentina? Ele acha que a justiça social, que o Estado social é uma aberração, tem que ser cada um por si, Deus por todos, não se tem que ter nenhum tipo de apoio numa sociedade, né? O Estado social, para ele, é uma aberração, tem uma preocupação com previdência social, com educação pública, saúde pública. É Deus por si, cada um por si, Deus por todos, né? Confira aqui. Tem muito material dele falando coisas como essa aqui, ó. A justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley. Ele fala que a justiça social, gente, é um conceito aberrante. Você vai ver isso em vários depoepementos dele. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es
parte del cáncer argentino. El 14 bis es parte del... A justiça social é parte do câncer da Argentina. Gente, após prometer submissão a Trump, Flávio Bolsonaro diz que o Brasil vai se alinhar a Israel. Então, são essas coisas que a gente tem que ter um alerta muito grande em relação a essas figuras todas, né? Gente, eu acho que uma pré-campanha como a nossa aqui vai ter que bater firme nessas histórias aí cada vez de forma mais contundente, né? É por isso que está sendo muito legal aqui, ó, vou colocar sempre o link no primeiro comentário aqui para você dar uma olhada geral nesse cenário de pré-candidaturas que estão acontecendo aí e, enfim, você participar da forma que você achar bacana, tá? Eu fico por aqui, gente, mais tarde, depois do jogo, vamos ver se está tudo legal, o Brasil passou, né, para a gente conversar sobre mais alguns aspectos dessas histórias todas, tá bom? Vamos seguir em frente, um grande abraço, tchau.